o principal contrato, ele é o contrato de compra e venda. Eu deixei até o modelo aqui, deixa eu ver. Ah, tá, entendi. Contrato de compra e venda, ele é um contrato que se obriga a transferir o domínio de certa coisa entre o alienante e o adquirente. Aqui, na composição do contrato, existem 3 características muito importantes, que sem uma delas, esse contrato ele se torna nulo. É as partes, o comprador e o vendedor, que aqui a gente vai nomear comprador e vendedor, o preço e o objeto. Eu acho que eu deixei o modelo aqui. Vocês estão vendo o meu mouse? Sim. Aqui, ó. Contrato de compra e venda, ele é o principal, o mais fácil. E É o meu, então. ó, No caso, geralmente ele... Falei primeiro, hein? Ó, vocês podem fazer dupla aí. Oi, Lene. Boa noite. Boa noite. Nesse caso de contrato de compra e venda, ele é bilateral, não é? A classificação dele? Sim, ele é bilateral, exatamente. E Ana, vou fazer aqui... primeiro. Oi? Vou fazer com a Ana. O contrato de compra e venda, Azul. o escopo dele deve ser dessa forma. Dá para ver? Qualificação das partes. Não precisa ser a cláusula primeira, mas geralmente é o que acontece. Primeira, segunda e terceira. Tem como objeto, que é uma das características, a qualificação das partes e o valor. Quando não tiver valor no contrato de compra e venda, ele pode se tornar nulo. Mas existem exceções. Por exemplo, quando eu faço uma compra e venda de um veículo e eu não sei quanto é que ele está valendo, a gente pode chamar um terceiro para fazer uma avaliação desse contrato para estipular, mas deve estar regido no contrato, que o terceiro vai avaliar o bem. Então, neste caso, querendo ou não, o valor vai estar especificado. Esse é o mais fácil e vocês já podem escolher qual vocês vão fazer. É a espécie mais comum de todos os contratos. Vocês lembram que todo contrato ele precisa de acordo de vontade, e a principal característica é a validade, o livre-arbítrio, a espontaneidade, ele deve ser legítimo. Então, todas essas características ele vai estar no contrato de compra e venda. E quando não tem o objeto, quando não tem o valor específico, esse contrato ele pode se tornar nulo. Tá bom? Bora passar? Hoje a nossa aula vai ser super rápida, gente. Tem um passinho assim, ó, tá? Tranquilo. Contrato de troca ou permuta. Pelo nome, né, já dá para perceber. Essa troca ela deve ser por um objeto do mesmo valor. Contrato pelo qual um dos contratantes promete uma coisa em troca de outra. Por exemplo, eu troco uma TV, eu tenho uma TV e quero trocar por um ventilador. Pode? Pode, desde que esses dois objetos eles tenham o mesmo valor pecuniário. Aqui a gente vai falar de permutante. Cadê? Doravan permutante e ficou permutante professora, também. Oi. Quando a senhora diz que ambos têm que ter o mesmo valor, a senhora se refere ao valor de dinheiro ou ao valor assim, de características de cada objeto? Tipo, os dois têm que estar em bom estado, tem que estar funcionando bem, tem alguma coisa desse tipo? Valor Ou é um, é outro, ou é os dois? É o valor pecuniário, porque, por exemplo, existem troca e permutas de imóvel, não sei se vocês já viram, tem muita gente que troca terreno por casa, aí tem que avaliar se aquela casa e terreno valem R$60.000, por exemplo.
se por acaso o terreno vale 30 mil reais, a parte ela tem que se adequar àquele valor. Então, ela vai dar o valor, a diferença. Então, é valor pecuniário nesse caso. Tem que haver a isonomia entre os valores. Tá bom? Deu para entender? Professora, porque cortou um pouco a minha internet, deu uma bugada aqui, mas eu só peguei o finalzinho. A senhora podia É o repetir, por valor favor? pecuniário. Por exemplo, eu tenho um terreno que vale 60 mil reais e eu quero comprar um imóvel que vale 60 mil reais. É uma troca de igual valor. Então, é esse tipo de contrato. Mas, por exemplo, eu tenho um terreno que vale 60 mil reais, só que eu quero trocar por um que vale 120 mil. Existe uma diferença aí, né? Então, eu posso compensar esse valor por dinheiro ou por alguma característica que sobreponha ao valor, que iguale os valores a 120 mil. No caso da TV e o ventilador, ambos devem ter o mesmo valor pecuniário. Se não tiver, tem que haver outra forma de igualar aquele valor. Entendeu? Aqui, Ok, a professora, entendi, troca, a obrigada. troca ou permuta, ela é diferente do compra e venda, porque no compra e venda vai ter o valor específico. Em contrapartida, eu dou o dinheiro, tu me dá o terreno. E na troca ou permuta, não. Tem que ter a isonomia dos valores. Eu já vi casos que terrenos que faltavam praticamente 50 mil reais e não era troca ou permuta, era compra e venda de imóvel. Tá bom? Professora, para esses casos assim de objetos, quando realmente não há o dinheiro em si, e sim o valor de cada objeto, Aí ele não é é troca, aconselhável fazer um tipo de contrato, né? é compra e venda de imóvel. Se for imóvel, né? Que no caso, É, como a senhora falou, porque no caso, como a senhora deu o exemplo dos terrenos, as pessoas às vezes confundem e acabam fazendo um outro tipo de contrato. confundo muito. Mas isso é comum, tá, gente? Quando não tem valor para igualar, ele é um contrato de compra e venda, não um contrato de permuta. As características, a natureza jurídica, eu falei das características do compra e venda, não, né? Natureza jurídica, a Alene falou, ele é bilateral, ele é oneroso, ele é consensual, não solene e de execução diferida. O de permuta, ele já vai ser bilateral, oneroso, formal, comutativo e de execução instantânea. Vocês lembram da característica do contrato, que a gente vai falar muito vai bater muito nessa tecla. Eu anotei tudo. O silêncio no direito é a aceitação, tá? Todo Jesus. mundo tá silêncio, quer dizer que tá todo mundo entendendo. Se manifesta, É ser aquele humano. momento, é aquele momento que a gente pensa, eu vou olhar no slide. Na apostila. Peraí, eu vou Vai olhar na lá, Isso. apostila. vai lá. Deus o livre. Tá bom? Quem é que vai ficar com o contrato de permuta? Qual é o próximo? Calma, gente, é só um. O estimatório. Este contrato, ele é mediante a entrega de um consignatário, um objeto. Aqui, eu não vou ler isso aqui, que vocês já estão. Aqui, a gente utiliza muito esse tipo de contrato e venda de veículo. A gente leva o nosso veículo para uma concessionária, lá eles fazem a avaliação e eles
põe à venda aquele veículo. É um contrato estimatório. É uma venda consignada. Bora para a natureza jurídica? Deu para entender? Professora, no caso desse estimatório, nesse contrato, a venda do veículo, o valor ele é distribuído igualmente, tanto para a concessionária quanto para o dono do carro? Se ele for especificado no contrato, sim. Mas geralmente também, por exemplo, em lojas pequenas, eu quero vender o meu celular, eu deixo aquele meu celular para vender numa loja, aí eu falo, te dou uma comissão de 10%, mas tem que estar especificado em contrato. Ah, entendi. Tá bom? Natureza jurídica, ele é real, bilateral, oneroso e não solene. Você lembra o que é solene e não solene? Peraí. Lembra, né? Solene. Avaliação online. Solene. Só eu. Solene. Solene. Ele não precisa de lei, né? Ele não é especificado em lei. Pode ocorrer um contrato verbal aqui, desde que tenha duas testemunhas. Eu quero que a Lene venda o meu celular lá na loja dela. Na presença da Ana Carolina, a Lene vai ficar com 5% da minha venda. Da venda, né? Porque eu estou utilizando a loja dela, os meios de comunicação. Tenho com a minha garganta hoje. Estimatório, ok. Passe aqui. Professora, estimatório é real, bilateral, solene e o que mais? E... Desculpa, gente. Estimatório real, bilateral, oneroso, não solene. Ele não é solene porque a gente pode fazer ele verbal. Solene é quando a lei exige comutativo e de duração. Ele se encerra no momento da tradição. E se por acaso ele não conseguir vender o meu veículo? O que pode acontecer? Ninguém arrisca? Se ele não vender o meu veículo, ambas as partes vão perder? Ele teria que devolver o veículo? Existe aqui não tem duração, né? Mas eles podem especificar no contrato um tipo de um período. O meu veículo vai ficar na sua concessionária durante 1 ano. E se roubarem o veículo, a responsabilidade é de quem? A gente ainda vai falar sobre isso. Depende do contrato, né? Do que tiver no contrato. Eu acho que é da concessionária, porque vai estar dentro da unidade dela. Ele vai estar de posse da unidade, exatamente. O Thiago Rodrigues não veio, né? Como é que é? Thiago Rodrigues não veio. Doação. Gente, contrato de doação, ele é aqui a gente chama ele de doador e donatário. Esse contrato, ele é um contrato basicamente de fácil entendimento, só que ele existe alguma característica singular. Por exemplo, o contrato de doação, ele é por mera liberalidade, é a transferência do patrimônio, bem ou vantagem para outra pessoa. Ambas as pessoas devem ser capazes, e a singularidade dele é que, por exemplo, eu posso doar o meu imóvel para quem eu bem entender, desde que não interfira na herança dos meus sucessores. Então, existe uma exceção. Eu só posso doar até 50% do meu bem. E ele é proibido também de eu doar para meus filhos, minha esposa.
Esse tipo de contrato, ele deve ser muito... ele tem que ser muito avaliado, porque muitas vezes a gente doa uma parte que não é nossa. A gente não pode doar 100% do nosso patrimônio. Então, a legislação, ela trouxe algumas características para o contrato de doação ele ter validade. Porque, caso contrário, ele é cabível de nulidade. Olha, as partes contratantes, objeto e as condições gerais. Se por acaso, eu vou minimizar aqui, tá? Que eu estou me olhando muito nesse vídeo, eu não estou conseguindo. Peraí, deixa eu minimizar. Se por acaso, doação, o meu filho quiser a parte da herança dele, eu posso doar, desde que eu faça um contrato e antecipe a herança dele. Essa é a exceção. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Natureza jurídica. Ele é unilateral. Caso aí. Oi. Não, professora, pode continuar. A natureza jurídica desse contrato, ele vai ser unilateral, gratuito. E aqui existe a exceção. Por exemplo, se eu vou doar um imóvel, existe um encargo de transferência e registro de imóvel com cartório. Então, eu tenho que especificar em alguma cláusula que aqueles encargos ele é cabível somente para a parte que recebeu aquela doação, tá bom? E os encargos, aí eles podem ser definidos, mas ele em si ele é gratuito. Aqui a gente só vai falar de encargos somente da transferência de propriedade e encargos cartorários. Ele é oneroso quando impuser cumprimento de encargo, que é essa característica. Consensual, mas ele também pode haver exceção, porque se eu, por acaso, não queira receber uma doação, eu posso negar. Tá bom? Ele é solene. E às vezes ele pode ser não solene também. Quando o valor da minha doação não ultrapasse 30 salários mínimos, se eu não me engano, eu tenho que verificar. Aí ele não é solene. Por exemplo, eu dou um celular, ele não se torna um negócio jurídico solene. Eu estou dando por mera liberalidade. Tá tudo certo, gente, aí? Tá sim. Tá ok, professora. O contrato de locação, ele é o contrato que tem uma lei específica, né? Lei 8.245 de 91. Houve tantas controvérsias em relação ao contrato de locação, ao direito do locador e locatário, que foi necessário fazer uma lei específica para isso. Então, o contrato de locação, ele obriga uma pessoa a ceder a outra por tempo determinado mediante valor pecuniário. Mediante remuneração que a outra paga, se compromete a fornecer-lhe durante certo lapso de tempo ou uso do gozo de uma coisa infungível. O que isso quer dizer? Alguém... Eu tô confuso. Ai, meu Deus. Que é Contratos um de locação. contrato por tempo determinado. Exatamente. E quando eu coloco no contrato que ele tem duração de 2 anos e eu não renovo, aquele contrato ele se torna nulo? Sim.
Na verdade, esse contrato ele se torna indeterminável. Existe uma cláusula que a gente deve colocar o tempo, mas quando não existe a renovação do contrato, por exemplo, tem um contrato de 1 ano, esse contrato ele não foi renovado, então ele se torna indeterminável. E o locador ele só pode tirar se por acaso não cumpra com as obrigações pertinentes ao contrato, não pelo não pagamento ou por mera liberalidade dele. Todo contrato de locação ele deve Então, ser regido conforme a tipo lei. de situação, o contrato é apenas uma formalidade para as duas partes? O contrato de locação, muitas vezes, tem esse sentido, mas para o judiciário, ele traz a segurança jurídica de ambas as partes. É porque, nesse período agora de pandemia, os contratos não residenciais, de shoppings, essas coisas, eles podem ser revisados. E os residenciais ainda não, mas já tem decisões no sentido de que quando se comprova que essa pandemia está interferindo no cumprimento da obrigação do contrato, então agora tem até 3 meses para o inquilino ficar ali sem pagar, mas assim, são decisões ainda recentes, então não é o certo. O que aconteceu, o caso fortuito, força maior, né? Pela lei, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma lida, é muito bem autodidático as palavras da lei. Ela traz tanta garantia de direito para o locador como o locatário. É justamente para trazer uma segurança jurídica para ambos. É por isso que essa lei ela foi regida. E ela tem validade até hoje. É porque muitas vezes, quando alguém não cumpre o contrato, alguém fica sem pagar, o locatário o locador ele pode ajuizar na justiça, pedir ação de despejo e os valores pagos. A lei ela trouxe justamente essa segurança jurídica para o locador e para o locatário. E para o locatário, por acaso, se ele aluga um imóvel residencial e ele não descobre que tem infiltração e existe um contrato que ele não pode quebrar, então ele pode levar em juízo para quebrar aquele contrato de forma que não prejudique ele, né? Porque se ele quebrar o contrato, ele vai ter que pagar uma multa. Uma característica, eu acho que eu falei na última aula, não lembro. Uma característica muito importante que sempre se leva em judiciário no contrato de locação é porque muitos contratos eles abrangem 2 garantias e pela lei ele só permite uma. Por exemplo, o calção. Calção é uma garantia que eu estou em alugar um imóvel. Então, se eu coloco o calção e um fiador, já é 2 garantias e aquele contrato ele pode se tornar nulo. Para entender? Todo mundo está entendendo? Tá claro, professora. Eu falei das características dele. Olha, esse neném está estudando também. A natureza jurídica do contrato de locação, ele pode ser bilateral, oneroso, consensual, não solene porque várias vezes o contrato de locação ele é feito de forma verbal, comutativo e de trato sucessivo. Tá aqui o modelo de contrato de locação. Tem mais coisas, tá, gente? É só... Professora, ele é bilateral, oneroso, não solene. E o que mais? Consensual, comutativo, de trato sucessivo. Tá na apostila, Lena. Eu vou colocar para você, tá? Tudo bem. É que no caderno eu consigo resumir mais, então eu pego as coisas mais importantes.
fica mais fácil entendimento. Amém. De prestação de serviço, você lembra que eu falei do contrato de prestação de serviço, que ele é confundido muito com um contrato de trabalho na relação trabalhista. Para se tornar um contrato de trabalho, existe 5 características importantes, que é a onerosidade, que eu trabalho, em contrapartida eu recebo aquele valor. Subordinação, eu tenho um superior acima de mim que eu devo responder diretamente, e ele que está me avaliando lá ali no ambiente de trabalho. Não eventualidade, ou seja, eu tenho que cumprir o horário tantas vezes na semana, 7 vezes na semana, do horário tal a tal. Alteridade, que é eu não posso ser substituída por outra pessoa. E pessoalidade. Então, essas são as características de uma relação trabalhista que difere do contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço existe uma pessoa natural ou jurídica denominada de tomador que contrata outra pessoa, que também pode ser natural ou pessoa jurídica, chamada de prestador, a fim de que lhe preste serviço remunerado não sujeito à legislação trabalhista. No entanto, este contrato, existe súmula que ele é regido pela legislação trabalhista, ele vai ser observado pela legislação trabalhista. Vou dar um exemplo bem prático de contrato de prestação de serviços. Um mecânico que presta serviços em uma oficina. Ele é como empresa MEI, microempreendedor, e ele presta serviços em uma oficina. Ali não existe relação de trabalho, porque ele trabalha de acordo com a porcentagem que ele ganha. E se ele quiser ou não quiser ir trabalhar, dentro deste contrato existe um contrato de parceria. Contrato de manicure, quem tem salão de beleza. Muitas vezes, uma manicure ajuiza uma ação na Justiça do Trabalho pedindo reconhecimento de vínculo empregatício quando não é, na verdade, é um contrato de parceria, porque ela está prestando serviço, ela está fazendo a manicure e pedicure, e em contrapartida ela está usando o salão, os objetos do salão, o nome da marca, então ali não é uma relação empregatícia, sim um contrato de prestação de serviço. Deu para entender? Acho que sim, né? Característica bilateral, já além, né? Bilateral, oneroso, comutativo, consensual, de trato contínuo. O outro exemplo aqui é o do síndico. Muitas vezes o síndico ele não é ele não tem vínculo empregatício com o condomínio, ele é um prestador de serviço. Advogado é um profissional autônomo, mas muitas vezes ele faz um contrato de prestação de serviço. Eu por ser profissional autônomo, eu não tenho vínculo empregatício com empresas, que na verdade são meus clientes. O que eu faço é contrato de prestação de serviço. Tudo certo aqui, né? Empreitada. Aqui, pelo nome mesmo já vi. Quando a gente pensa em empreitada, a gente pensa logo em obra, né? Aqui, determinada pessoa, um empreiteiro, se obriga em relação de subordinação, sem relação de subordinação nem dependência, aqui ele é um profissional autônomo, a execução de uma obra determinada em favor de outra. Aqui, um exemplo prático é o profissional de obra. Aqui já há um resultado e um objeto definido. Deu para entender? Característica, espécie, né?
bilateral, oneroso, comutativo, de trato contínuo e impessoal. Tudo certo? Olha, tem 5 pessoas aqui me assistindo. Estou me sentindo famosa. Ai, ai. Deu para entender, Ana? Ai, tá neném. Deu, professora? Ah, é. Ele fica resmungando aqui do meu lado. Contrato de empréstimo é um dos contratos que muita gente acha que sabe, porém não sabe, porque existem 2 espécies de contrato de empréstimo, o comodato e o mútuo. Então, muita gente acha que qualquer tipo de empréstimo é um tipo de contrato. Não é, a gente tem que diferenciar eles. E aqui a grande diferença é coisa fungível e coisa infungível. Por exemplo, infungível são coisas que não podem ser substituídas. Coisas fungíveis podem. Por exemplo, eu empresto um veículo por determinado período e para o Augusto aqui, que está caladinho, ainda não vi nenhuma manifestação do Augusto. Para o Augusto. E ele vai ter que me entregar este mesmo veículo daqui a 12 meses. É uma coisa fungível ou infungível para vocês? O que vocês acham? O mesmo veículo O mesmo É- veículo. é um contrato de comodato, né? Comodato e é tangível. Vai ter que devolver ele nas mesmas condições que eu entreguei ele. Exatamente. E aqui no comodato, há o usufruto da coisa. Porque mais à frente a gente vai estudar, falar de outra espécie de contrato que não há o usufruto. Então, aqui no comodato, a principal característica dele é que eu empresto um bem, este bem, ele há o usufruto dele, e depois de um tempo a pessoa devolve. Por exemplo, o exemplo do carro, né? O mútuo, ele já é coisa fungível. Fungível. Eu empresto 3 maçãs para a Ana vai ter que me devolver 3 maçãs, só que necessariamente não precisa ser as mesmas maçãs, pode ser outras maçãs, desde que seja na mesma quantidade, as mesmas características e o mesmo objeto, a maçã. Entendeu? Por isso que é Sem um mordida. contrato mútuo. Não Entregue a precisa ser a maçã, não? mesma. Porque se for o mesmo, vai vir já, se for durante 12 meses, já nem existe maçã, né? Então, aqui é uma coisa Fungos. fungível. Aqui é o empréstimo de bem consumível. A devolução deve ser na mesma quantidade, qualidade e quantidade. Por exemplo, o dinheiro. Aí muita gente me pergunta... Nesse caso aí do mútuo, professora, um exemplo aí, como a senhora deu, esse mesmo material, ele não precisa ser o mesmo, né? Precisa. Mas, por exemplo, eu eu entrego uma caneta sem a tampa, eu entrego só uma caneta para um fornecedor e ele me devolve essa caneta já com uma tampa. Ele não vai estar ainda com o mesmo valor? Vai. Aí já acrescentou valor à coisa, né? Aham. Nesse Então, caso... diga. Pode falar, professora. Nesse caso da caneta, tem que verificar qual é a característica dele. O teu empréstimo, tu deseja receber o mesmo objeto com as mesmas características, desde que seja aprimorada, mas que tenha as mesmas... Eu te empresto uma caneta, tu me devolve a caneta, só que ela veio com up. Nesse Isso. caso, é coisa infungível. Isso. Ele é comodato e não mútuo.
Mas ele seria tangível, né? Porque eu iria tocar. Não? Sim. O contrato de comodato, você recebe o mesmo objeto, só que com up. Por isso que a caneta seria um comodato. Está emprestando uma caneta para mim e em contrapartida, eu te devolvi a mesma caneta, a mesma característica, o mesmo objeto. É porque eu estou tentando entender assim, porque eu estou dando um exemplo lá de onde eu trabalho. Nós utilizamos o contrato de comodato, um exemplo, para eu entrego para um certo fornecedor uma máquina para eles emitirem para mim, para eles fabricarem para mim um tipo de material. O contrato de comodato para nós é só para a ida desse material, dessa máquina, para a empresa, e geralmente com prazo de 1 ano, retornar para nós. Aí esse é o contrato de comodato. Aí no Exatamente. caso do mútuo, que eu entendi, né? Eu posso estar errada. No mútuo, vai um material que já ia entrar já no caso de material para, um exemplo, uma remessa para industrialização. Eu tenho o meu material, eu envio para um fornecedor X, tipo um exemplo. Eu mando para lá uma tampa de um compressor, alguma coisa do tipo, e ele já retorna com um outro material agregado. Ele de uma unidade, ele já vem como um conjunto. Ele vem com uma peça a mais. Então, nesse caso, ele é um comodato também, é isso? Não, na verdade, isso daí não é um contrato de empréstimo, é um contrato de prestação de serviço. Entendeu? Porque tu tá fornecendo o material, está fazendo um contrato de prestação de serviços e ele presta serviço com a tua máquina, não tem problema. A máquina, no caso, seria o comodato, tá certo? Mas o material seria a prestação de serviço, porque de qualquer forma, a prestação de serviço seria da empresa, só que ele contratou uma terceira. Por isso que se torna um contrato de prestação de serviço. Deu para entender? Deu. Aqui no contrato mútuo, empréstimo mútuo, muita gente me pergunta, e é muito comum isso, no empréstimo de dinheiro para banco, que fala que corre juros, essas coisas. Vocês já se questionaram por que um empréstimo eu empresto aquele mesmo valor para o banco e aquele banco me cobra com juros? E muitas vezes juros onerosos, né? E por que esse mesmo empréstimo para a legislação brasileira, por exemplo, o agiota é proibido, a agiotagem, né, que é proibido. Vocês já pararam para pensar assim? Nessa questão do empréstimo do dinheiro, o valor pecuniário. No caso, a diferença que, pela legislação que é a correta, é que não deve ocorrer juros onerosos. É por isso que muitas vezes existe a ação para revisão de contrato, porque nas entrelinhas daquele contrato houve a cobrança de juros onerosos, o que ocorre na agiotagem, quando a pessoa empresta um dinheiro cobra um valor excessivo, é por isso que é proibido no Brasil. No contrato mútuo, a coisa ela pode ser substituída, só que ela deve ser do mesmo gênero, da mesma quantidade e qualidade. Deu para entender a diferença desses dois? Deu. Acho que deu, né? Só para me ver se eu entendi mesmo. Porque assim, tem uma certa similaridade entre esse contrato de empréstimo e contrato de prestação de serviço, né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde eles tinham um contrato com um terceiro, uma outra empresa, onde eles forneciam uma máquina de café. Só que era somente a máquina, para a utilidade mesmo das dependências da empresa. Ficou mudo. Ou não dá para ouvir. Para fornecer o café para os alunos,
Porém, Peraí, a máquina repete que parou. Parou no... Tá falhando. tá, né? Tá horrível na internet. Tá, vou tentar novamente. Assim, eu trabalhei numa empresa de pós-graduação onde eles forneciam café para os alunos nos finais de semana. Só que era aquelas máquinas de café. Eu sempre observei, né? E eu prestei atenção que era uma espécie de contrato. Só que esse tipo de contrato é prestação de serviço ou ele é empréstimo, sendo que a empresa ela só fornecia o objeto para a escola. Porque os outros utensílios, os materiais, era a própria faculdade que fornecia, que comprava, para utilização, consumo dos alunos. Tinha outra Era empresa conseguir que fornecia o café? Não deu para apenas. entender. Não, a empresa mesmo que comprava no supermercado para fornecer o café. Nesse caso, ele é empréstimo? A da máquina seria empréstimo, mas a prestação de Uhum. serviço é um contrato normal de prestação de serviço. Uhum. Só para entender, professora, me metendo aí no meio. Só Uhum. seria prestação de serviço se tivesse mão de obra, né? No caso, Não, alguém para utilizar a máquina para servir, que fizesse parte desse contrato, um exemplo. sim. Aí seria três partes no contrato, né? Porque o consumidor final, que é o cliente, receberia o objeto. Receberia o café, né? Entendi. Na verdade. Não entendi. Eu entendi, assim, seria Tá contrato de entendendo a minha prestação de situação? serviço. Aquela eu entendi que tu não entendeu. É Não, isso ó, aí. nesse exemplo que ela deu, é um contrato de empréstimo comodato, que é a Porque é só máquina. material. Isso, é só a Isso, máquina, desculpa. só a Isso, máquina. é só a máquina, só. Entre a empresa que ela trabalhava e a empresa que fornecia o objeto. Exato, Entendeu? é isso mesmo. Só que quem mexia na máquina Eram não os era o próprios funcionário. colaboradores, né? E da empresa, da escola, no Pois caso. é. Aí, no caso, seria, nas entrelinhas, um contrato de prestação de serviço verbal. Por quê? O contrato de prestação de serviço seria assim: a empresa, após graduação, fornece para o consumidor final aquele cafezinho. Então, eu estou prestando serviço, entendeu? A minha Ah, empresa de entendi. pós-graduação está prestando Sim, sim. serviço. Não que Porque seja no caso obrigada, é um como a senhora contrato. falou, é três partes, né? São É, três partes, no caso, né? existe um Aí tem terceiro o que é o que fornece a consumidor final. máquina, e isso que vê que usufrui do resultado do produto final, que é o café. Sim. Então, nesse meio termo, então tem três partes e dois tipos de É, contrato. Seria o empréstimo, que finaliza na escola, né, entre a fábrica, vamos mudar o nome aqui, a fábrica para a empresa, para a escola, é e prestador de depois da serviço. escola para o aluno. Sim. Seria prestadora de serviço se a própria empresa da máquina encaminhasse o cafezinho, o serviço, o material, essas coisas, entendeu? A Caso marca. completo, né? É somente Sem um contar com uma objeto. pessoa, né? Ah, tá, No tá, tá. caso, sem contar com uma pessoa, né, professora? Sim. Ah, Nesse tá. caso, não está contando, é um objeto. E Prestação aí, de nesse caso, seria serviço comodato, colocaria. empréstimo comodato, né? No caso, sim. No caso, que a gente coloca um terceiro, mas quem é que serve o cafezinho é a própria empresa. Então, é uma prestação de serviço da empresa. Aí existe uma relação oculta de consumo, né? Porque, por acaso, vamos levar esse mesmo exemplo de prestação de serviço, no caso, tá, gente? Se eu sirvo um café, esse café tá estragado, o consumidor final vai responsabilizar quem? Quem está servindo. A empresa, Ah, a pós-graduação. Uhum. Sim,
Aí, nesse caso, juridicamente, o que é que vai acontecer? A empresa vai ser responsabilizada, só que ela vai entrar com uma ação de regresso, porque a culpa do café ter sido servido estragado, por exemplo, foi um defeito da máquina. Então, a empresa, a pós-graduação, vai entrar com uma ação de regresso com a empresa da máquina. Deu para entender? Fornecedora. Deu. Fornecedor, exatamente. Tá Sim, acertando. sim. Mas deu para entender, né, a diferença do Olha, contrato rapaz. comodato e mútuo. Olha, Eu arrasou. já falei que a Lene vai ser a Deu minha... sim, deu sim. A Lene vai ser a minha sócia na minha empresa de advocacia. Ela já está quase uma advogada. Rapaz, Só falta a OAB, 5 anos Jesus, de graduação. meu A coração não pessoa... aguenta. Já migra Ai, aí, mano, pra pegar as disciplinas que tu já usou nesses três períodos. menina, eu tô lutando com o meu cérebro aqui pra entender, calma. Ai, vocês. E vocês já tiveram 3 disciplinas de direito, foi? Não, eu quis dizer 3 períodos de aula para fazer aproveitamento para direito. Ah, a gente vai Já demorar, quer me porque direito, migrar, né? direito civil, Já quer me olha, expulsar da administração, égua. a gente tem 5 anos, Aquela. né? De 5 anos, 2 anos e meio é só estudando direito civil. É só isso aqui. 2 anos e Misericórdia. meio. Fala-me, É. Deus, tá bom administração mesmo, tô bem, Tá bom também para mim. Já tá quero ótimo. sair. Mas é muito bom, olha, é uma área, assim, a administração é uma área que me encanta, porque no mundo jurídico a gente utiliza muito da administração. Eu acho que em toda a nossa vida, né, parece que é uma base. Administração e empreendedorismo, a gente deveria estudar lá no ensino médio, sei lá, porque é Sim, algo que a gente precisa muito. Eu apanho muito, assim, com empreendedorismo. E olha que só advogada, acho que hoje é quanto? Hoje é, não sei, dia Hoje 14 é eu vou 13. fazer, dia 13, 13. amanhã eu vou fazer 4 anos de advogada. E olha o tanto que muda o Parabéns. direito. E olha o Parabéns, tanto, tá neném. e olha o tanto que o direito vai mudando, vai se alterando, a gente vai se atualizando. Então, a gente não poderia perder tempo, o que eu quero dizer? Que a gente não poderia perder tempo lá com a administração, porque agora a gente apanha. Muitos advogados não sabem o que é empreendedorismo jurídico. E é uma coisa que a gente vai buscando sozinho, assim, porque a gente não tem esse conhecimento na faculdade. Então, a administração seria a base de tudo para a gente. Eu considero, né? O professor Matheus aí, ele é um administrador e advogado. Olha a responsabilidade. Então, é algo muito, muito gratificante. Sim, continuando, já está acabando. Contrato de depósito. Aqui, vamos só voltar aqui rapidinho. Comodato. Empréstimo de bem que não pode ser substituído e deve ser devolvido no final. Deu para entender, né? Comodato. O depósito é um contrato de bem Uhum. para guardar o objeto. Ele não vai usufruir, ele vai guardar a coisa alheia da pessoa. Da forma como ela foi entregue, ela vai ficar um exemplo prático. Eu vou fazer um intercâmbio e eu quero deixar o meu carro na garagem da Ana Carolina. Eu deixo o meu automóvel na garagem dela, ela não pode fazer nada com ele, nem tirar da garagem. Isso é um contrato de depósito. Eu tenho uma caixa fechada com uma xícara dentro, ela está toda embalada. Eu deixo com a Lene para ela guardar durante 1 ano. Essa embalagem ela não pode ser danificada. Ele é um contrato de depósito. A Lene não vai utilizar a minha xícara, a Ana Carolina não vai utilizar o meu automóvel. Deu para entender? Este é o contrato de depósito. Deu. É o mesmo Ah, o contrato exemplo de disso é aquela. armazenagem, isso? É o contrato de armazenagem. Ah, tá. É a mesma coisa que É, aquela empresa para guardar, né? No caso, seria o serviço exatamente, dele. eu ia dar excedente. Pois é. No caso, a responsabilidade, só que assim,
existe, nessa empresa, existe a prestação de serviço e o contrato de depósito. O depósito eu guardo nas mesmas condições, só que a pessoa pode ir lá buscar a qualquer tempo, nesse para guardar. Eu estou utilizando o local e eu guardo minhas coisas lá. Eu posso ir a qualquer tempo ir lá buscar o meu bem. E aquele bem ele vai ser restituído da mesma forma. No contrato de depósito também acontece isso. Só que ele vai ficar em posse de uma pessoa. E essa pessoa vai ter que devolver das mesmas características. Quando ela Isso passa que eu ia a perguntar. usufruir, quando ela passa a usufruir da coisa, por exemplo, a Ana Carolina sai com o meu carro. O que acontece? Aquele contrato ele se torna nulo. Então, ele cabe responsabilidade civil da Ana Carolina. A Ana Carolina vai ter que me restituir, porque no contrato não estava dizendo que ela poderia utilizar, usufruir. Porque se ela pudesse usufruir, não seria o contrato de depósito. Seria esse contrato aqui, ó. Comodato. Deu para entender? A Deu. diferença desses dois é que o comodato você usufrui. O depósito, você guarda o bem. Essa que é a diferença. Por tempo determinado, né? Existe um tempo determinado para isso. Por acaso, a coisa perecer, o automóvel... Deixa eu dar outro exemplo. Aqui, pronto. Um outro exemplo bem prático. Eu vou morar nos Estados Unidos, meu sonho. Vou deixar o meu escritório jurídico para Ana Carolina guardar. Lá dos Estados Unidos eu faço um contrato de aluguel. A Ana Carolina está guardando o meu escritório, mas eu que estou conduzindo ali o meu contrato de aluguel. Existem 2 contratos sobre aquele imóvel, sobre o meu escritório. Nesse caso, os bens que eu vou receber durante a minha ausência, ele vai ser meu. E se por acaso eu deixar a Ana Carolina responsável por receber esse valor, a Ana Carolina vai ter que me repassar esse valor. Para entender? Contrato de depósito. A Ana Carolina está guardando o meu escritório. Se por acaso esse bem, eu não consigo achar a palavra, ele avaliar... se por acaso esse bem tiver frutos, eu recebo esse fruto, não a Ana Carolina. A Ana Carolina está guardando, tá bom? Professora, Diga. posso dar um exemplo? Não sei se esse exemplo vale. Peraí, rapidinho. Uhum. Vai pra lá, Danilo. Vai, tchau. Faltam 2, fala para ele. Faltam 2. Meu bebê de 1 ano. Pois lá na empresa a gente armazena o nosso produto acabado, que já vai para o nosso consumidor final, em uma logística, a gente chama de logística, que é até a IUSA, inclusive. E eles armazenam o nosso material e também prestam serviços pela manuseio do material lá dentro, para guardar, para locar nas ruas. Aí, nesse caso, ele é um contrato, continua sendo um contrato de depósito e mais um contrato de mão de obra, tudo junto, é isso? Sim, sim. Na verdade, deveria ser o contrato de empreiteiro, né? Aí Faz tudo é, junto. mas é um exemplo prático esse. A pessoa está aguardando, a outra empresa aguarda, só que aí deveria voltar da mesma qualidade, quantidade, do mesmo... o objeto deveria ser Mesmo estado, né? conservado da mesma forma que ele foi entregue.
se aquele produto pereceu, não é responsabilidade da empresa pela indenização de danos, e sim de quem deixou o objeto, entendeu? Quando a No coisa... caso de lá já vai para o cliente final. Eles mesmos já emitem, né, as notas para os clientes finais. Aí, Tem no que ver caso, esse eles que contrato, porque eu acho que se não é... responsabiliza até a entrega, né, no caso. No Acho que é um caso, contrato diferente, não sei. Um eu exemplo acho só que que veio. pelas características, ele está mais para ser um contrato de prestação de serviço. Ó, a tua empresa fornece produto para uma empresa. Esse Isso, o produto, produto acabado independente já. se vai perecer ou não, o produto acabado, ele vai ser para o consumidor final. Tá vendo? Isso. As três partes aí, ele está mais para Uhum. ser um contrato de prestação de serviço. Um contrato de... Ah, Entendeu? então ele não é de depósito, no caso. Aqui o contrato de depósito é você pega, você está guardando. Eu te dou um livro, você guarda esse livro, você tem que, durante um ano, guarda e esquece. É isso que ele fala, guarda e esquece. Durante um ano, se aquele livro ganhar frutos, aquele objeto tiver frutos, ou aquele objeto perecer, por exemplo, tiver uma inundação e criar mofo, aquilo ali não cria responsabilidade para Ana Carolina, porque não cabia a ela. Ela só estava em posse para guardar as coisas. Mas pode incluir esse tipo de cláusula, é cláusula o nome da professora? Sim, Esse tipo de cláusula no contrato, né, no caso. Porque também eles estão oferecendo, assim, ao grosso modo, um teto para guardar aquele material para depois eles darem continuidade no serviço deles, que é além de movimentar internamente e entregar também ao cliente. Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas é porque assim, podem não é uma criar várias. doação Não, não é doação. a compra e venda. É porque assim, pelo que eu entendi, eu não tô... Ah, tá, eu entendi. No caso, seria por exemplo, para sair da empresa onde eu tô para ir para lá, é no caso uma transferência, né? E aí de lá Tipo, é vendido, é faturado e vendido e vai ao cliente final. sim, Um vamos cliente final dizer, já, consumidor a final. tua empresa é a empresa A. Uhum. A empresa que tu está falando é a primeira empresa A. Ela fornece E é que produto fornece. por venda como? Ela só entrega Primeiramente, ela transfere para esse armazém. transferência de propriedade. Isso, porque não temos espaço físico suficiente para o produto acabado. A gente só tem espaço físico para a matéria-prima. Tá. E aí de lá que eles fazem o manuseio, né, a separação, e aí vai para os destinos, que é para todo o Brasil. Mas quem faz? A empresa B ou a empresa A? A empresa B. A empresa B cuida do material acabado. A empresa A cuida só da matéria-prima mesmo, para E, produção, no caso. e quem vende para o consumidor final, que é o C? É a Quem B vende, ou C? no caso, qual o CNPJ que vai sair na hora de emitir a nota, correto? É da empresa A, mas quem presta esse serviço é a empresa B. Entendi. Eles são terceirizados. É um terceiro Isso, interessado. Nesse caso, isso. não, eu vou te mostrar o código. É uma enrolada só. Cadê? E eu tava achando que era só armazenagem, já não é, ó, tá vendo? Não, cadê? Eu não falo aqui, mas eu tenho. Meu Esse Deus, contrato que tá falando, esse contrato gritando que pra tá mim. falando, ele é um contrato é porque eu conheço como a termo, que chamo, mas o nome certo não é esse. Eu vou verificar e eu já te falo. É um contrato a termo. Ó, existe um consumidor final que é o C.
E existe um contrato a termo, contrato a termo de prestação de serviço, por exemplo, entre A e B. Mas a matéria final vai para C. Então, aqui não é um contrato de depósito. O contrato de depósito seria se o que é depositado lá na empresa B voltasse para a empresa B e não fosse para o consumidor final. Deu para entender? Entendi. A Entendi. matéria-prima fornecida pela empresa A foi para a empresa B. Se essa matéria-prima, ainda que com frutos, ela vai para o consumidor final, ela não retorna para A. Então, aqui não é um contrato de depósito. Entendi. Deu para entender? Se Deu. voltasse, seria. Porque ela Ou se não está, saísse, né? se não sair. Não, mas no contrato ia ter um período para ficar. Até Entendi. porque não pode ficar para sempre, né? Se por Uhum. acaso o possuidor, o guardador do objeto vinha a falecer e o herdeiro vender porque não sabia daquele contrato, aí cria um caso jurídico aí, né? Uhum. Entendi, professora. Contrato de intermediação. Eu não falo aqui porque a gente usa muito esse contrato no meio jurídico, mas é o contrato de intermediação. Esse que você Entendi. falou, tá bom? Que aí Pode entra anotar aí aí. a parte que já entra na parte de serviços, como pessoa física. A pessoa física eu falo serviços prestados, que é a pessoa em loco, né? É mais ou menos Sim. isso, professor. Até eu me embolo. Não, mas é exatamente isso que você está falando. Pelo menos você está no caminho certo, né? Mas é porque confunde, todo tipo de contrato ele confunde. E o que difere ele são as características de cada um. Por isso que se chama contrato em espécie, que a gente precisa falar de cada um, tá bom? É porque rola uma certa dúvida toda vez que entra uma mão de obra aí no meio desse contrato, no meio desse serviço, até mesmo no ato do lançamento de uma nota de serviço, se não tiver mão de obra, desconta um certo imposto. Agora, se tiver mão de obra, desconta o INSS, um exemplo. E aí é toda uma situação. É uma burocracia, minha amiga. Não, peraí. Coisa de doido. Em relação à taxa de serviços, emolumentos pagos para a prefeitura, para o município, essas coisas, eu vou falar em direito tributário. Guarda essa situação, porque ela é bem interessante e a gente ainda vai ouvir falar muito disso. Porque aqui os tributos, eles são muito confundidos. E muitas empresas Interpretar, né? também... porque aí não é contrato, é tributos. É responsabilidade de cada ente ali, a da empresa, do consumidor final, do intermediário. Por isso que se chama contrato de intermediação. Esse contrato que tu explicou, tá bom? Tá bom. Qual é o próximo? Seguro. O segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do assegurado, relativo à pessoa ou à coisa. Aqui, eu acho que eu dei o exemplo na última vez do seguro de vida, né? Contrato de seguro de vida, contrato de seguro de carro, seguro de imóvel, todos esses contratos são aqui. Cláusula contratual de seguro, premiação, é tudo nesse contrato de seguro. O PIC entraria aí, aquela. O que é PIC? É tipo uma pólice também, que é do Ah, Itaú. sim, após seguro de vida. Sim, Como é que é o nome? PIC. PIC. Nunca ouvi. Eu Conheço como tenho seguro. Pix. E tu só pode tirar o dinheiro depois de 4 anos. Tu pode retirar, e se tu tirar dentro de um ano, depois dos 12 meses, vem com desconto. Mas se tu aguardar os 4 anos, tu
Tu retira o dinheiro bacana e todos os meses tem premiação, tem vários prêmios que ninguém nunca ganhou. Pelo menos eu nunca ganhei. Tô A gente esperando esses chama, 4 anos. muita gente chama isso também de título, né? Título de Professora, crédito. exatamente, título. Isso. Hum, Eu Eu confundi, É falei, conheço. pique. apoio. É o pique, mano, é Eu, meu pique. Ai, meu Deus do céu. Sono. Lene! e Tá bom, essa aula gente. vai para o YouTube, tá? Só lembrando. Tá bom, professor. O último contrato, na última aula eu falei do contrato de fiança, ele é um contrato acessório, porque ele depende de um contrato principal. Para o contrato de fiança existir, é necessário que ocorra um contrato principal. Um exemplo é um contrato de faculdade. Antigamente, né, que hoje em dia existe o FIES, essas coisas, o FIES, existia o contrato de FIES com um aluno, só que antigamente o FIES exigia um fiador. Então, o contrato de fiança ele é um contrato acessório, ele é considerado um contrato acessório. E pelo nome mesmo já fala que contrato garante satisfazer ao credor a obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Então, quando o credor ele não recebe os valores do devedor, quando o devedor ele se torna inadimplente, cabe ao credor executar o fiador, exigir que o fiador pague aquele valor, porque ele assinou um contrato de fiança. Tá bom? Dá para entender? Aí, no caso aqui, uma característica muito importante no contrato de fiança é quando o fiador ele cumpre o pagamento que o devedor tinha que cumprir, a inadimplência, cumpre com o credor, cabe ao fiador entrar com a ação de regresso contra o devedor para satisfazer aquele crédito. Porque, na verdade, aquele crédito já foi satisfeito pelo credor, mas não pelo fiador, porque o fiador aí não queria estar devendo, né? Ele assinou a responsabilidade, mas, teoricamente, não era a responsabilidade dele, sim do devedor. Então, cabe uma ação de regresso para ele ir atrás do devedor, atrás daquele valor, daquele dinheiro. Na próxima aula, nós vamos falar já do direito de empresa. A gente vai buscar lá a teoria geral da empresa, que vocês adoram uma teoria geral. A gente vai falar sobre como abrir uma empresa, uma pessoa jurídica, microempresa pelo Sebrae, os cursos que o Sebrae fornece, né? Tão legal. Na próxima aula, a gente vai começar a entrar realmente no assunto de direito de empresa. Sobre contratos, vocês têm alguma dúvida? É para entregar via portal ou é para enviar para o seu e-mail? Ah, eu já vou falar disso. Sobre a aula, tem alguma dúvida? Ficou bem Eu claro. acho que não, Foi ótima aula. A gente está se virando aqui para entender, né? Exemplos em cima de exemplos, e é isso aí. Tá para digerir muita coisa. Eu tô tentando, gente, é sério, eu tô tentando muito trazer o exemplo de uma linguagem que vocês entendam, assim, bem mesmo. Desculpa até, tá? Peço perdão, mas eu tô fazendo o meu melhor. Esse negócio de aula online é muito novo pra gente. E, Verdade. assim, contratos é mais na prática. A Ana, eu percebi que a Ana ela tem um conhecimento já amplo disso, né? Eu fico até feliz, porque E eu quando a mais ainda, que gente ela é minha parceira. quando a gente vive na prática, a gente consegue. Peraí, foi isso que tava ali naquela aula, é esse o nome, cláusula, parágrafo, ninguém. É difícil, eu sei, é difícil, mas a gente, com o tempo, a gente se adequa às terminologias. A apostila que eu fiz, eu vou falar rapidinho do nosso trabalho, tá? A apostila que eu fiz, ela tá bem didática.
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. O que eu quero nesse trabalho? E eu vou dividir aqui. Ana, Davi, Lene e Luiz. Vocês vão me mandar, eu vou anotar quem está aqui. Vão me mandar o contrato que vocês querem fazer. Esse contrato, eu gostaria que vocês fizessem em dupla, por exemplo, Ana e Lene. Vou fazer um contrato de prestação de serviços. Nesse contrato de prestação de serviços, o que eu vou levar em conta? A qualificação e a espécie. Aí vocês vão fazer um contrato, o escopo de um contrato todinho. Não esqueçam do fórum, data, como se você estivesse fazendo um contrato. Deu para entender? As características de cada contrato vai estar na apostila e a apostila vai estar no portal amanhã. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Vocês 4, eu vou deixar escolher qual contrato vão fazer. Os outros alunos, eu vou esperar que me procurem e eu vou falar qual contrato eles vão fazer. Então, por favor, falem no grupo para eles me mandarem pelo menos um oi, gente. Oi, fala, oi, professora, quero fazer o contrato lá, vai de ponto. Eu vejo assim, tem alunos que me procuram, tiram dúvidas, eu gosto. Tem alunos também que eu vejo que entendem e não querem dar trabalho, né? Mas eu vejo que no portal tem muitos alunos que não estão respondendo, então estão respondendo sim ou não, só querem concluir a matéria. E é uma matéria muito importante para vocês. Então, eu gostaria muito da participação de todos. Aí vocês falam lá para eles, eu vou falar no grupo, me procurarem que eu vou definir o contrato que cada um vai fazer. Se vocês quiserem fazer em dupla, eu até prefiro, porque na qualificação vocês podem colocar locador, Lene, locatário, Ana Carolina, locador, Davi Souza, Luiz Gui Alfaia, não sei o sobrenome. Aí, desde que façam dessa forma, e é um contrato bem didático, vai estar todas as características dele vai estar na apostila. Então, é só mesmo para concretizar que vocês entenderam um assunto. E a gente já vai finalizar. Caso alguém tenha alguma dúvida, na próxima aula a gente pode tirar. Eu reservo uns 15 minutos antes para a gente tirar. Tá bom? Então, no caso aqui, quem está aqui na aula, tem que mandar ainda no grupo qual pode mandar tipo no de meu contrato privado. que quer. Ah, então tá Qual bom. tipo de contrato escolhido? Por exemplo, Ana, eu quero fazer... Manda teu nome completo. Professora, Ana vai fazer prestação de serviço. Amanhã a apostila vai estar no portal. Eu acho que hoje, se o professor permite. Tá bom? Alguma dúvida? Perfeito. Não. Vai valer ponto esse contrato, tá? Só para lembrar. Na verdade, surgiu uma agora, lembrei, assim. O formato vai ser estilo trabalho mesmo, É um direitinho, contrato. só para fazer o contrato e pronto. Justamente na qualificação eu vou saber quem vai ser o aluno. Perfeito. Tá bom? Não esquece a data, foro, objeto. Se for contrato de compra e venda, colocar o valor. Perfeito. Tá? Tudo certo? Tudo Muito certo. obrigada, gente. Muito mesmo obrigada. É muito bom estar aqui conversando com vocês nesse momento, né? Até a próxima. Qualquer coisa me procurem.